Professor, eu defendo a tese que o discurso que o Congresso é conservador, o Congresso é de direita e tal, ele não pode servir como um empecilho para que o governo tome esse tipo de iniciativa. Lógico. Como a gente tem sublinhado, isso representa que o governo está querendo uma revolução, está querendo romper contrato, romper. Não, é conversar, explicitar para a sociedade. Inclusive, uma luta permanente que eu sempre tive aqui no Portal do José é que o governo Lula se comunicasse mais com a sociedade, mas não uma comunicação unilateral. Se comunicasse e também abrisse os seus ouvidos para escutar as demandas, escutar Uhum. essas interrogações, porque é um governo democrático, e eu gosto de sublinhar o seguinte: o fato de se comunicar com a sociedade não é uma faculdade do governante. Não é assim o governo, eu estou afim de fazer. Não, é uma obrigação política, é uma obrigação republicana. O governo se dirigir à nação para explicar questões estruturais. Porque se a gente tem um processo de alienação permanente aqui no Brasil, nós abrimos as portas para todo tipo de aventureiro que vem com histórias fantasmagóricas e conseguem sequestrar a mente de pessoas que não entendem o que está acontecendo no seu dia a dia. Hoje, muitas pessoas entram no nosso chat reclamando dos preços em supermercado. Que os preços estão subindo e tal, 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 tal. E para essas pessoas, não adianta explicar que o Brasil, no plano macroeconômico, está fazendo uma questão a longo prazo, porque daqui a pouco essas pessoas são chamadas para votarem, e aí a gente fica assustado, por exemplo, quando surge um Milei da vida, que surge exatamente desse vácuo que o progressismo deixa em países como o nosso. Então, eu pergunto para a senhora, qual o problema? Por que essa questão não é discutida? Por que o governo... A senhora acha que o Lula ele sofre alguma pressão? Ou é simplesmente falta de percepção desse ponto mesmo? Ou as pessoas que falam com Lula falam de uma maneira absolutamente negativa, do ponto de vista de, olha, Lula, não mexe com isso, que isso aí vai ser desgraça. Deixa os banqueiros roubarem. Deixa o Congresso com essa postura aí que a gente vai caminhando para um lado, a gente consegue fazer alguns avanços aqui para a sociedade, mas os caras lá vão conseguindo se dar bem pelo outro. Qual é a sua interpretação dessa história? Olha, o que eu vejo é que a equipe econômica, né, o Haddad e a equipe econômica dele, são pessoas extremamente liberais, não são pessoas de esquerda, não são pessoas aí que fazem um questionamento desse modelo econômico produtor de escassez para a imensa maioria. Não questionam. Pelo contrário, tá? Estão encaminhando medidas desde o início, né? Como o arcabouço fiscal. O que o arcabouço fiscal fez? O mesmo que o teto de gasto de Temer, com uma válvulazinha de escape de até, no máximo, 2,5% ao ano de crescimento, que é nada. 2,5% é nada, diante do fosso em que nos encontramos. E aí, José, o que nós vimos? Faltou dinheiro para o meio ambiente, as queimadas tomaram conta do país. A greve já tinha começado antes. O pessoal já estava denunciando que o órgão está sendo desmontado. Não tem gente. Nós vimos, quem pagou o pato? O povo. Nós vimos o pessoal da educação humilhados, as universidades montando, até os reitores se uniram para denunciar. Tá. O pessoal do INSS, do IBGE, da saúde, do SUS, e etc. O pessoal todo reclamando, denunciando o desmonte do Estado. Por quê? O que o teto faz? O teto do arcabouço faz? Coloca as áreas sociais para se engalfinharem entre si, disputando recurso, e o gasto com a dívida fica fora do teto. Aliás, o arcabouço é para achatar o gasto social, o gasto com a estrutura do Estado, para sobrar mais, para pagar esse juro abusivo. E o Banco Central vai lá, aumenta juro à vontade, falando mentira para o povo, falando que tem que aumentar juro para controlar a inflação. Gente, aumentar juro não faz abaixar o preço do combustível, que é e da energia, que são os principais fatores provocadores de inflação no Brasil. Aumentar juro é para aumentar o sacrifício social para pagar para banqueiro, que ganha com juro alto. Então,
a equipe do Haddad, ela já mostrou desde o início, em vez de iniciar o governo falando, peraí, a dívida aumentou demais, vamos fazer uma auditoria aqui e ver o que a gente tem que pagar mesmo. Não, começou apresentando o arcabouço. Até pessoas de mercado, Maílson da Nóbrega, que agora é um banqueiro, veio a público elogiar o arcabouço, falou que o arcabouço, quando foi apresentado, surpreendeu positivamente o mercado, estava além do que o mercado esperava. Olha, se tem cabimento um negócio desse. E de lá para cá, o que a gente está vendo? Contingenciamentos, cortes, e agora esse pacote. Eu costumo dizer agora, esses dias, Zé Fernandes, que agora nós temos um outro Lula. Porque o Lula que a gente tinha até aqui sempre lutou pela classe trabalhadora, sempre defendeu o salário mínimo, sempre teve um apreço pelos mais pobres, a ponto de se emocionar quando ele falava do povo passando fome, etc. Esse pacote que corta durante esses 300 e tantos bilhões que ele quer economizar em 5 anos, a maior fatia vai ser tirada do salário mínimo. Uhum. Olha, o argumento tem alguns argumentos que são jogados no meio dessa história toda. Não se fala, pelo menos a equipe econômica, que será feito um corte, mas está sendo feita uma desaceleração de benefícios, vamos dizer assim. Porque Lula Lula tinha falado durante a campanha que o projeto era fazer uma recomposição do salário mínimo pela inflação e dar um aumento baseado no aumento do PIB brasileiro. Então, se o PIB fechasse agora com 3,5% a mais, então o salário mínimo teria inflação mais 3,5%. Com o pacote, isso foi limitado ao máximo a 2,5%. Como eu citei o México, né? O México, o López Obrador lá, ele fez o salário mínimo durante o mandato dele dobrar de valor em dólar. E não teve inflação, e ele usa isso como argumento para mostrar que o neoliberalismo no México ele fracassou. E a eleição lá foi muito interessante, porque eles fizeram uma campanha vitoriosa dizendo que eles estavam derrotando o modelo neoliberal no México. Então, o nosso trabalho aqui, enfim, o meu, o seu, de tantas outras pessoas, nós conseguimos ajudar a barrar a insanidade, o fascismo que estava aqui no nosso país. Conseguimos dar uma parada no inferno, mas isso não significa que nós fomos direto para o céu. Então, o meu trabalho, o seu, é tentar pegar no braço do presidente da República e dar uma chacoalhada nele para, presidente, olha só o que está acontecendo. A sociedade não está satisfeita, os seus eleitores não estão satisfeitos. Uma fração está satisfeita, mas sempre ficará. As pessoas sempre ficarão incondicionalmente com o Lula. Mas o Lula não pode perder de vista que a eleição passada foi muito apertada. Foi uma eleição que, se ele não fizer um governo para conquistar uma parcela que não votou nele, nós ficamos na iminência de ter um Pablo Marsalismo aqui no Brasil, um mileísmo. E é por isso que a gente é obrigado a fazer críticas, e muitas pessoas às vezes não entendem, acham que a gente não deve fazer crítica, professora. A gente tem que, passar batido. Não, o Lula mesmo pediu para fazer, não foi? Exatamente. Ele me cobrem, ele pediu.